Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. No livro de 2 de Reis, capítulo 20, nós lemos quando o rei Ezequias adoeceu. Ele estava perto da morte e Deus mandou o profeta Isaías falar com o rei assim: Assim diz o Senhor, ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Essa história tem um desenrolar muito legal, inclusive já contei ela aqui antes, naquela live de Quem é o Tempo. É uma live muito bacana. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O tema aqui é sobre arrumar a sua casa. Na Bíblia, essa expressão é usada quando o sujeito chega ao final dos seus dias aqui na Terra. Quando Aitofel traiu a confiança do rei Davi e ajudou o Absalão a tomar o reino, ele se tornou o conselheiro de Absalão. Em 2 de Samuel 16, 23, conta que o conselho de Aitofel, naqueles dias, era como a resposta de Deus. Mas quando o conselho dele foi rejeitado pelo Absalão, Aitofel viu que o seu fim tinha chegado. Então, em 2 de Reis 17, 23, conta que o Aitofel pegou o seu jumento, foi para sua cidade, colocou sua casa em ordem e se matou. Colocar a casa em ordem era o dever do homem antes da sua morte, uma obrigação com os da sua família para não deixar problemas, dívidas, questões não resolvidas. Mas nem sempre isso era possível, porque muitos de nós não sabemos quando vamos ser chamados de volta para a casa do nosso Pai. Foi o que aconteceu lá em 2 de Reis 4, na história da viúva que foi até o profeta Eliseu pedir ajuda. O marido dela era um dos filhos dos profetas, mas quando morreu deixou muitas dívidas e agora os credores queriam levar os filhos dela como escravos. Também já contei essa história aqui, é muito boa. Eliseu fez um milagre maravilhoso para ajudar essa mulher. Mas a questão de colocar a casa em ordem não é só para as pessoas que ficam para trás. E não deveria ser só uma coisa de fazer isso no fim das nossas vidas. Eu sei de pessoas que planejam muito bem suas vidas, ficam despreocupadas com relação ao futuro, dentro de certas condições, elas estão totalmente preparadas para a sua velhice, aposentadoria. Mas nós sabemos muito bem que as coisas nem sempre saem como nós planejamos. Mesmo assim, colocar a casa em ordem é algo que todos nós deveríamos tentar fazer sempre. Não só com a nossa casa física, nossos bens, nossas contas, questões pessoais, relacionamentos familiares, mas principalmente com a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Porque algumas pessoas ficam tão preocupadas com as questões físicas, o dinheiro, as reservas financeiras, bens, investimentos, provisões futuras, e esquecem do lado espiritual. Como aconteceu com aquele sujeito rico na parábola que Jesus contou em Lucas 12, 16 a 21. O campo de um homem rico produziu em abundância, então ele pensou consigo mesmo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, aí vou guardar todo o meu produto e todos os meus bens. Então vou dizer à minha alma: você tem muitos bens guardados para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. Mas Deus disse a ele: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que você tem preparado vai servir para quê? E Jesus concluiu falando: assim é todo aquele que ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. O problema aqui não é o sujeito ser rico e ficar preparado, mas esquecer o lado espiritual. Porque quem abençoou ele foi Deus. E está lá na oração de Ana, mãe do profeta Samuel, em 1 Samuel 2, 6 e 7, está escrito assim: o Senhor é o que tira a vida e que a dá de volta. É Ele que faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta.
Então o problema não é você fechar bons negócios e ganhar muito dinheiro, mas o problema é você esquecer quem é que te dá forças, inteligência, vida, sabedoria e abençoa os seus negócios. Se você reconhece Deus na sua vida, Ele vai ter o maior prazer em continuar a te abençoar e multiplicar suas finanças. Provérbios 3:6 reconhece o Senhor em tudo o que fizer e Ele vai endireitar os seus caminhos. Porque Deus, na verdade, gosta de cuidar bem dos que são dele, mas é claro que Ele espera reconhecimento. Não que Ele precise desse reconhecimento, porque, na verdade, quem precisa é você. Você é que precisa entender quem é que faz as coisas acontecerem na sua vida. Ah, mas na minha vida não é assim também não. Eu é que dou conta de tudo. Tem certeza? É você que está mandando seu coração bater no ritmo certo cada minuto. É você que ensinou o seu pulmão a puxar o ar para dentro do corpo. Você que controla a circulação do seu sangue e como o alimento é aproveitado pelo seu organismo. O ser humano está tão acostumado a viver no automático que nem se lembra que acordou hoje porque Deus permitiu. Cada dia da sua vida é um presente de Deus. E é mais uma chance que Ele está te dando para fazer a coisa certa, para Ele, para outras pessoas e para você mesmo. Porque a vida que você vive aqui é um presente de Deus. E um dia você vai voltar para casa e Ele vai te perguntar o que você fez com essa vida. O que você fez com a vida que Ele te deu? É claro que ele também já sabe a resposta para essa pergunta, mas ele quer ver se você sabe, se você pensou a respeito. E aí é que entra o tema de colocar a sua casa em ordem. Não no sentido de antigamente, no sentido físico. Nesse também é bom, claro, mas não é disso que eu estou falando. O que eu quero que você reflita é sobre a sua casa espiritual, o seu ser. A Bíblia ensina que nós somos o templo de Deus. 1 Coríntios 6,19. Vocês não sabem que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós? E quando você, cristão, aceitou Jesus como seu Salvador, ele passou a morar dentro de você. Paulo disse isso lá em Efésios 3,17. Então, se Jesus habita em nós, nós precisamos manter a nossa casa em ordem, para que seja agradável para ele morar em nós. É claro que dentro desse contexto temos que tomar muito cuidado para não cair naquela velha armadilha que aprisiona muitos cristãos numa luta sem fim, buscando autopurificação, a perfeição, libertação dos pecados. Esses são os que ficam lutando para fazer o que Jesus já fez na cruz por nós. Foi Ele que nos libertou do pecado e da morte. Isso está muito bem explicado em Romanos 8, 2 a 8. Ah, mas então como arrumamos a nossa casa para Jesus morar em nós? Quem já teve a oportunidade de visitar uma casa simples na roça, tomar um cafezinho naquela canequinha de metal e comer um pedaço de queijo da roça, um bolinho assado na hora, sabe que o que importa ali não é o luxo, a perfeição, mas o carinho, a atenção, a humildade. Quem quer ser muito perfeito perde a humildade na busca pela perfeição. Mesmo que não alcance essa tão desejada perfeição imaculada, a pessoa já perde a humildade, porque se acha melhor que as outras, por se esforçar tanto para ser perfeita. Por isso está escrito em Tiago 4,6, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Deus gosta dos humildes, porque eles sabem que precisam dele. Salmo 138, 6, embora seja grandioso, o Senhor atenta para o humilde, mas o orgulhoso ele conhece de longe. Salmo 25, 9, ele guia os humildes no que é reto e ensina a eles o seu caminho. Então, o primeiro passo para arrumar a sua casa interior, para colocar em ordem a sua casa, é uma postura humilde.
reconhecer sua necessidade de Deus. Sem Ele, você nem existiria, porque Ele te amou antes de você existir e por isso te criou. E quando pensamos nessa verdade, podemos ficar muito agradecidos a Deus. Podemos reconhecer a nossa importância para Ele. Porque se o Criador dos céus e da terra te amou e te criou, então você é importante para Ele. E como Deus não é pouca coisa, ser importante para Ele faz de você alguém grande. Mas lembre-se que você é grande para Ele. E não fique tentando ser grande para os outros. Quando Ele quiser que você seja grande para os outros, Ele vai te engrandecer. Como eu acabei de ler aí em 1 Samuel 2,7. Ele abate e Ele também exalta. Então siga a sua vida com simplicidade de coração, faça o seu trabalho com alegria, ajude quem estiver ao seu alcance sempre que puder e aproveite bem a vida que Deus te deu, se lembrando sempre de quem te deu essa vida. Quando você faz cada dia a coisa certa, ou pelo menos tenta fazer, você não precisa se preocupar se a sua casa está em ordem ou não. Ah, mas e quando eu cometo um pecado? Aí é a mesma coisa que acontece quando você está lá tomando café da manhã com seu filho, aí ele derruba aquele copo de leite no chão, faz aquela bagunça enorme. O que você faz? Vai lá, limpa a bagunça, ou ensina ele a limpar, depois coloca outro copo de leite, ou deixa ele se servir, senta na mesa com ele e continua o café. Deus sabe que você não é perfeito. Ele sabe que você é um pecador. Por isso Jesus morreu na cruz, para pagar a sua dívida com a lei. Ele espera que você se comporte bem em todas as situações, claro. Mas se você pecar, ele não vai deixar te amar. Principalmente se você tem uma postura humilde. Porque se você comete um pecado, porque sabe que Jesus já pagou por ele, então sua atitude não é humilde. Você está orgulhoso, arrogante, inclusive está desmerecendo o esforço dele e todo o sofrimento que ele passou. Mas se você normalmente tenta fazer o que é certo e às vezes pisa na bola, Deus já sabe que isso faz parte da sua natureza humana. E o seu relacionamento com ele não fica abalado por causa daquele pecado. Uma vez o Martinho Lutero, já mais velho, estava cuidando lá da sua horta. Um sujeito chegou para ele e perguntou: Senhor Lutero, se o senhor soubesse que Jesus ia voltar amanhã, o que o senhor ia fazer? Ele olhou para o rapaz e respondeu: eu ia continuar cuidando da minha horta. Porque ele estava fazendo naquele momento o que ele tinha que fazer. Ele não tinha deixado nenhuma questão pendente com Deus que precisasse ser acertada na última hora. E se você mantém sua casa em ordem, sua relação com Deus, se conversa com Jesus, está sempre se lembrando dele, lendo sobre ele, seja na Bíblia ou publicações cristãs, se tenta encher o seu coração com palavras de agradecimento a ele, e sempre lembre de reconhecer as coisas que Deus faz por você cada dia de sua vida, então o fim da sua vida não vai te pegar de surpresa. Se Jesus voltar de repente, ou se você for chamado para casa sem nenhum aviso, isso vai ser uma alegria. Porque o mais importante você fez, que foi manter em dia o seu relacionamento com Deus. E ainda que você deixe pendências na sua casa física, ou não consiga resolver todos os problemas pessoais, assuntos inacabados, mesmo assim aquele que te espera lá no céu vai se encarregar de cuidar do que você não conseguiu cuidar aqui. Lembram daquele versículo que eu li numa live recente, Mateus 6,33? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão dadas a vocês. Isso serve para todas as coisas que você não deu conta de fazer. Deus cuida muito bem dos que são dele e vai cuidar muito bem de tudo o que precisa ser cuidado. Porque enquanto você estava vivo aqui na terra,
Ele habitou dentro do seu coração e viu tudo o que tinha lá dentro, todas as suas preocupações, ansiedades, medos. Então, quando te chamou para casa, ele esvaziou sua lista e se responsabilizou de cuidar dela. Salmo 55, 22. Entregue suas questões para Deus e Ele cuidará delas. Ele jamais permitirá que você seja abalado. Confie nele para todos os momentos da sua vida, os bons momentos e os momentos ruins. E se esforce para manter a sua casa em ordem, sua casa espiritual, o seu coração onde Jesus mora. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.